As prefeituras do estado do Rio que investem em conservação ambiental vão ter um reforço de 210 milhões de reais no caixa este ano. É o ICMS Verde, lei aprovada aqui na Alerj, que aumenta a arrecadação das cidades que desenvolvem políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Para garantir os repasses, os municípios devem comprovar as ações. E por isso a Fundação CEPERJ está capacitando os gestores das prefeituras do estado. Para discutir esse assunto, eu recebo o deputado Ponte Bittencourt e Emiliano Reis, coordenador da área de indicadores ambientais da Fundação CEPERJ. Obrigada pela presença, bem-vindos ao Alerj Debate. Para a gente começar, vamos explicar um pouquinho o que é, deputado, o que é o ICMS Verde, uma lei que foi aprovada aqui na Alerj. Olha, o ICMS Verde foi um movimento do Poder Executivo, à época o secretário de Meio Ambiente, o deputado Carlos Mink, nosso companheiro aqui de Assembleia, que incentiva com parte do ICMS, que é direito dos municípios, legislação federal, tira um quarto do ICMS todo arrecadado pelo Estado e passa para os municípios. É uma lei federal. Isso é assim em todos os estados. Sim. O Estado apenas estabelece a forma de distribuição, tá? Levando indicadores. Aí cada estado tem a sua fórmula. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, se criou com essa lei em 2007 um incentivo, pegando 2,5% dessa parte do ICMS que vai para os municípios, ou seja, 10%, 25%, você pegando 2,5%, 10% do que é devido aos municípios, se criou essa política do ICMS Verde, tá? Com dinheiro dos próprios municípios, justiça seja feita com os municípios. Não foi um dinheiro, um plus do Estado. Não, o Estado está pegando mais 2,5% daquilo que é de sua competência e repassando para os municípios. Não, essa lei, o movimento foi com recurso do próprio município. Então pega 2,5%, tá? Estabelece alguns indicadores, que o Emiliano poderá falar com propriedade. Claro que cada ano se faz uma revisão desses indicadores e criam novos critérios, tá? Mas eu reputo que foi fundamental. Foi um esforço que a princípio parecia... Qual foi o ano que foi aprovado? 2007, a lei 2007. Então a gente já tem... Mas ela foi regulamentada depois, né? 2009. Ela é de 2007, nós estaríamos com 11 anos. Eu não sei se já tem 11 edições do ICMS. Já tem 11 edições, a regulamentação foi 2009. Então 2 anos depois regulamentado. Isso, então a gente pode dizer Quando começa de fato o ICMS na prática, 2009. chegar ao município? 2009 foi o primeiro ciclo que foi repassado o recurso financeiro. Na época começou com 1%, depois de 2010 foi para 1,8%. Porque a lei é escalonada, né? Ela vai... E a partir de 2011 a gente tem 2,5%, né? 2,5%, que até agora foi o teto que foi estabelecido para o ICMS ecológico. Mas, Emiliano, de forma concreta, em que ano o município começou a receber 2009. o resultado? 2009 já recebeu, não foi só a primeira medição, não? Não, recebeu em 2010. Então recebeu em 2010 o exercício 2009. Exatamente. Entendi. E, Emiliano, quais são essas políticas públicas que os municípios devem desenvolver e onde eles devem investir para estarem dentro desse programa do ICMS Verde? O ICMS ecológico auxilia os municípios a trabalharem a gestão municipal ambiental, né? Então a gente está falando de saneamento, está falando de coleta seletiva, de preferência com cooperativas de catador, porque isso também é um plus, um incentivo maior para o município, está envolvendo a população, gerando emprego e renda. Você tem a coleta do óleo vegetal também, que está pontuando. A questão da criação e manutenção das unidades de conservação, que é muito importante. A proteção dos mananciais, os grandes mananciais de recurso hídrico que a gente tem no nosso estado, que servem também para abastecimento humano em outros municípios. Então você cria grandes caixas d'água, né, que a gente costuma dizer, que são estratégicas para a gente poder ter acesso a essa água, tanto para trabalho, indústria, como para consumo humano. Você tem também a questão de universalizar o saneamento básico, que é um problema chave, né, dos municípios. Então você pega todos esses critérios e você compõe o índice final de conservação ambiental. Tem um ponto importante aí, que precede isso. Que a lei foi indutora dos municípios criarem os seus sistemas de meio ambiente. Isso foi fundamental. Isso mudou o paradigma das políticas municipais na gestão ambiental. Porque só concorre, tem que ter um órgão gestor, tem que ter um órgão fiscalizador, ou seja, o órgão gestor, uma secretaria, uma subsecretaria com alguma estrutura, a guarda ambiental, tem que ter o Conselho Municipal de Meio Ambiente, tem que ter o sistema, o fundo, né, Emiliano? O Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então eu diria o seguinte, essa lei, ela mudou a concepção
e o olhar das políticas públicas do município para a questão da gestão ambiental. Eu só interrompi o Emiliano, claro, porque ele estava falando dos critérios, né, mas eu queria colocar que teve essa preliminar, que eu reputo fundamental para as políticas públicas de meio ambiente. Que são quesitos de habilitação. Tá? Então, assim, todos os anos os municípios precisam estar provando que esse sistema municipal está funcionando, está sendo utilizado para a finalidade que foi criada, para poder estar acessando os recursos do ICMS ecológico. E você estava falando do saneamento, coleta seletiva, né? Cada um desses tem um peso diferente dentro do cálculo? Tem um peso diferente. O que pesa mais? Se a gente for ver a fórmula como um todo, né, 45% do recurso do ICMS ecológico vão ser destinados para a unidade de conservação, 20% para a destinação de resíduos. Aí dentro dessa destinação de resíduos você tem coleta seletiva, coleta do óleo, né? 20% para tratamento de esgoto, 5% é um incentivo que o Estado está oferecendo para os municípios encerrarem os seus lixões e remediarem aquela área degradada, que é custoso isso, não é barato. Então os municípios têm esse incentivo também. E também 10% disso vem para o manancial, que são as grandes bacias hidrográficas estratégicas que a gente tem no Estado. Então, um exemplo é a Cachoeira de Macacu, Rio Claro, Silva Jardim, que aquele manancial hidrográfico que você tem ali é utilizado para outros municípios, inclusive a região metropolitana. Né? Então, é uma forma do Estado estar ressarcindo, né? Contribuindo para que aquele município mantenha aquilo preservado. Sim. Em vez de ampliar a sua indústria naquela área ali. Então, é uma forma de você estar equalizando essa questão do preservar e desenvolver, né? Sim. É uma concepção de uma nova forma de gestão dos recursos ambientais, com atrativo financeiro. O Emiliano falou, município de Rio Claro, município de recurso baixo, né? Um município ali no centro-sul do estado, com um orçamento que deve estar na ordem aí dos 60, 70 milhões por ano, se é que chega a isso, está recebendo nessa edição 10 milhões de reais de reforço pelo ICMS verde. Então, no orçamento da cidade, isso às vezes é 10, 15% de todo o orçamento da cidade. Então, veja que importância o incremento, né, só com essa nova dinâmica de uma política de gestão ambiental. Isso é muito interessante. E a Fundação CEPERJ, que tem um corpo técnico invejável, né, sucateada, é verdade, sucateada nesse momento difícil de governança, né, mas que tem um corpo técnico invejável, né, ela é introdutora aí desses estudos junto com o INEA, com os outros órgãos da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Fazenda, nessa distribuição. Eu acho que é um grande movimento que se faz no Rio de Janeiro, essa questão do ICMS verde, ICMS ecológico, né, porque ele é amplo, ICMS ecológico. E um ponto interessante, pelo que eu entendo aí do movimento de vocês, que a cada ano vocês agregam um novo valor. Né? Ou seja, a coleta seletiva do óleo vegetal parece que é recente. Né? De 2013 para cá. Isso é um avanço. Então por quê? Ainda mais quando a gente fala de resíduo, né? Que é um problema que, independente do tamanho do município, resíduo e tratamento de esgoto, são duas questões que o município precisa trabalhar com a realidade que ele tem ali. Então, eu tenho um município com 20 mil habitantes, eu tenho que tentar universalizar para esses 20 mil. Então, diferente de unidade de conservação, que depende muito da vocação, né, ambiental que o município tem, esses dois critérios são critérios muito dinâmicos, que têm uma alteração muito grande de um ano para o outro, e o impacto da ação local, um exemplo, um projeto do município de coleta seletiva com catador, você já vai sentir esse impacto. Então, uma coisa que, até para o gestor ter esse retorno, ver aquilo acontecendo, quando você realmente implementa ações nesses dois quesitos, você tem um aumento grande mesmo, assim, até de triplicar, às vezes, o seu ICMS ecológico. Agora, Emiliano, quem confere se essas políticas públicas estão de fato acontecendo não é a Fundação CEPERJ, é o INEA e os órgãos ligados à Secretaria de Ambiente, né? Queria que você explicasse essa separação aí, o que é papel da Secretaria e do INEA e o que é papel da Fundação CEPERJ. Então, a gente está integrando um grupo de trabalho com a Secretaria do Ambiente e o Instituto do Ambiente, né, o INEA e a CEA, onde a gente trabalha em parceria, né? Só que os municípios enviam todos os dados, os comprovantes, para a CEA, que repassa para o INEA, né, que é o Instituto do Meio Ambiente, e a partir dessas análises dos gestores especializados em cada tema, na Secretaria e no Instituto,
eles, depois de fechar essas planilhas com o que o município entregou e o que o INEA conseguiu comprovar que realmente foi realizado, em todos os critérios, isso vem para a Fundação CEPERJ, é enviado para a gente faz uma análise desses dados, até para ver o histórico, né? É muito importante ver o histórico. A gente sabe que de um ano para o outro o município não pode universalizar o sistema de coleta seletiva, até porque os dados são do ano anterior ao ano da publicação. Sim. Um exemplo é que a gente esse ano está sendo repassado os recursos dos dados de 2016, que foram publicados em 2017. Então, o ciclo do ICMS está aberto esse ano, né, vai até o dia 20 desse mês, de abril. Então, os municípios estão podendo entregar essas informações de 2017 para a gente publicar e virar recurso em 2019. Então, como eu comentei... a Fundação faz essa organização dos dados. A organização aplica a fórmula que está no decreto e é de responsabilidade da CEPERJ a publicação em Diário Oficial. Eu costumo dizer assim, a gente cria esses índices. Antes são informações. Mas para virar ICMS ecológico, para a Fazenda pegar depois que a gente publica no Diário Oficial, isso vai para a Secretaria de Fazenda Estadual e ela reúne com os outros critérios do ICMS geral que o município vai receber. E aí vira IPM o nome, que é o Índice de Participação do Município. Tá? E você comentou, né, Rio Claro já chega a 30% do que recebe de todos os critérios do município. De ICMS. Estou falando do ICMS. Que são vários critérios. Aí o ICMS ecológico, que é o critério de conservação ambiental, é o 6º critério disso. Aí tem população, área do município, questões mais voltadas à economia. Tem uma série de coisas, economia. Então, hoje o ICMS ecológico já representa 30% para Rio Claro, competindo com os outros critérios do ICMS. Então, ou seja, é bastante... E 30% da base do ICMS. Sim. Mas para o orçamento da cidade, 10%, mais do que 10%. E é bastante. Muito, né? é representativo. A gente vai continuar discutindo no segundo bloco. A gente volta já, só um minuto.